Oi pessoal, como vocês estão? Vamos dar início a mais um programa Conexão Escola da Educação Infantil. Oi Beto, oi pessoal, que alegria estar aqui de novo com vocês. Hoje nosso programa está muito especial. Vamos conversar sobre como a relação das crianças com a literatura, quando vivida de forma acessível e aberta, pode transformar o cotidiano nas unidades educacionais. Isso mesmo, Isabel. E assim como artistas exploram materiais, incorporam imagens e ressignificam objetos, as crianças também inventam novos sentidos para as coisas quando se relacionam com o mundo. É verdade, Beto, e é por isso que na educação infantil a literatura está para além de apresentar livros ou contar histórias. Ela é uma linguagem múltipla que se entrelaça com imagens, narrativas, visualidades e com os percursos sensíveis das crianças. E quando criamos ambientes que convidam a escuta, a criação e a experimentação, a literatura se transforma, podendo ser, por exemplo, uma instalação literária, uma prática cotidiana aberta à imaginação, à autoria e ao brincar poético. Exatamente. E sabe o que é mais bonito, Beto? Sabe o quê? Quando as crianças tocam, compõem, criam e recriam. Elas estão expressando seus pensamentos de maneira única. Estão dizendo ao mundo quem elas são, o que sentem e o que imaginam. É verdade, Isabel. E para isso, às vezes, basta oferecer materiais simples, como uma caixa de papelão, né? O que parece só uma caixa para uma criança pode ser uma caverna, um castelo, um navio ou até mesmo o cenário de uma história literária. Quando o livro deixa de ser só um objeto a ser lido, né, gente, vira uma possibilidade de experimentação, podem surgir as paisagens literárias, com personagens e enredos que nascem do olhar e da escuta ativa das crianças. E é com muita alegria que hoje vamos conhecer uma prática inspiradora nesse sentido. A professora Tatiane, lá do CEMEI, Conjunto Vera Cruz 2, criou um ambiente onde o tocar, o sentir e o explorar eram partes fundamentais da experiência com a literatura. Vamos assistir? Vamos sim. Olá, meu nome é Tatiane Menezes, eu sou professora do agrupamento D2 no CEMEI Conjunto Vera Cruz 2. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a instalação artística que as minhas crianças aqui do agrupamento fizeram. O ato de contar histórias, ele vai muito além do que simplesmente narrar as histórias para as crianças. E essas histórias, elas se transformaram nessa instalação artística. Aqui no nosso agrupamento, a gente oportunizou momentos em que as crianças se conectassem com as narrativas dessas histórias, que foram contadas dia a dia, né, desde o início do ano, e então que elas pudessem se conectar e que fizessem mais sentido para ela. A partir então dessas histórias, nós decidimos criar uma instalação artística, de modo que as várias expressões artísticas pudessem aparecer. Cada criança escolheu a sua história, aquela que mais fez sentido para ela, e também escolheu qual era a forma de expressão que ela queria mostrar dessa história. Algumas escolheram desenhos, outras expressões faciais, outras fotografias, o que tivesse sentido para ela. E a partir disso a gente criou essa instalação artística. O porquê da instalação?
A gente queria trazer uma forma de chamar as famílias para dentro da instituição e convidar elas a verem com os olhos dos filhos o que a leitura faz aqui dentro com o conhecimento das crianças. Então a gente criou essa instalação artística. As famílias foram convidadas, né, a vir aqui para poder enxergar com os olhos dos próprios filhos o que a leitura faz por eles. A gente também optou em trazer o QR Code, que é uma tecnologia que já existe na vida das crianças, no cotidiano familiar delas. E através do QR Code, as crianças elas assumiram o papel de mediadores do próprio aprendizado e puderam explicar para as famílias como que funcionava a instalação que era interativa. Então elas se tornaram mediadoras do próprio conhecimento. E com essa instalação e com esses momentos de leitura de leite, o que fica para a gente é que a arte, a leitura e a tecnologia, elas podem sim caminhar juntas na construção de significados na vida das crianças. E também fica para a gente que esses momentos de leitura de leite, eles são transformadores e podem sim construir muito sentido e significado no processo de aprendizagem das crianças. Que trabalho incrível a instalação literária proposta pela professora Tatiane, né? Isso só mostra como é possível ir além da leitura tradicional e criar um espaço poético de experiências múltiplas com os livros e os materiais. Isabel, a literatura nesse caso acontece no corpo inteiro da criança, nas mãos que tocam, nos olhos que observam, nas palavras que surgem aos poucos. É o livro ganhando vida na relação com o espaço, com os materiais e com os colegas. E olha só como isso dialoga com os artistas contemporâneos, né, Beto? Eles também brincam com objetos, testam materiais e propõem outras formas de ver o mundo. E é isso que as crianças fazem, são artistas da infância. Falando em artistas da infância, depois do intervalo vamos ouvir uma história muito especial. Não saia daí!